Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que descomplica a logística nacional, sem enrolação, com diversos insights aqui relevantes para comunicação, na verdade, né? Para a gente tentar aí tornar o Brasil um país muito mais conectado em relação à logística e às possibilidades que o mercado oferece. E hoje aqui comigo tem um convidado muito especial que já participou conosco de alguns episódios, já esteve aqui no nosso estúdio de gravação algumas vezes, né? Falando, é lógico, tentando passar o conhecimento que ele tem em relação à logística de diversas maneiras. Porém, desde o nosso último episódio até agora, já evoluiu, né? Deslanchou na carreira dele em relação aí a crescimento, a evolução. E a gente está aqui hoje para tentar te entregar os segredos, os insights, na verdade, né? O como crescer na área da logística, como realmente se tornar de motorista a gerente nacional. Então, o convidado de hoje é o Robson. Robson, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente está aqui, passou já do terceiro, quarto episódio que a gente está fazendo junto, né? E a ideia é a gente passar para o pessoal, cada vez mais, né? Como sempre, essa questão do Descomplica a Logística sair um pouco da operação, sair um pouco do detalhe técnico, na verdade, e tentar, através da tua história, motivar o pessoal, né? A mostrar o como. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Júnior. É muito bom mais uma vez estar aqui, né, para a gente poder falar mais um pouco sobre a logística, o nosso dia a dia, e agradeço muito pelo convite. Então fechou. Se você é comprador de logística, especialmente no mercado de compra de transporte B2B, esse episódio é exatamente para você, porque através daqui a gente vai te passar alguns insights relevantes para que realmente tu faça uma decisão mais assertiva, posso falar assim, no momento de transporte. Vamos lá, Robson, e essa semana, cara, como é que estamos? Teve algum BO maluco aí que tu teve que resolver? Porque todo dia é um negócio diferente, né? Quando a gente fala de logística. Mas essa semana, como é que a gente tá? Todo dia. Essa semana a gente está bem movimentado, né? A gente está no início de um novo mês. Então, a gente inicia com bastante transportes de cargas, emergencialidades, com empresas que estão na necessidade da produção, né? Do início do mês ali para completar a sua produção mensal. E a gente está a todo vapor aí, fazendo transporte. Então, bora, vamos que vamos, isso aí. Cara, o título do nosso episódio já fala muito, na verdade, a respeito de o como, né? De o que tu pôde fazer, o que tu fez, até para, de uma forma bem resumida, comentar, né? Tu iniciou na logística como motorista de transporte e hoje tu é gerente nacional de operações da ConnexLog no Brasil inteiro, né? Então, basicamente, tua responsabilidade é gerenciar toda a carga, né? Seja ela emergencial, normal, fracionado, aéreo, fretamento, independente de qual seja, tu gerencia esse processo todo. Foi fácil chegar até aqui? Não. Eu vou te dizer que não foi fácil, tá? É muita dedicação, comprometimento, responsabilidade. O que acontece? Eu tive esse prazer, né, de iniciar desde o começo. Do início do transporte, né? Eu comecei como motorista, fui passando as fases, analista, né? Eu iniciei na ConnexLog como analista, né? Passei pelos objetivos, quando eu cheguei aqui na empresa, era uma empresa menor, né? A gente estava num desenvolvimento, foi onde a gente conseguiu aí desenvolver muito o crescimento no dia a dia, no atendimento ao cliente, na entrega dos materiais, fazendo sempre o diferencial, né, para o cliente. O que a gente pode fazer de diferente? Qual a informação a mais que a gente consegue entregar para o nosso cliente? Então, isso vem se desenvolvendo, a gente vem crescendo, uma equipe que vem cada dia mais se desenvolvendo, aprendendo novas operações, né? Então, isso foi muito bacana. E assim eu fui me desenvolvendo, né? Aproveitando as oportunidades, né? E seguindo juntamente com a empresa, crescendo, né? Crescendo. Hoje a gente faz diversas logísticas, assim, que muitas pessoas dizem, será? Vocês são mágicos, né? Muita gente duvida, entende? Não, top, show, Robson. E deixa eu te perguntar. Tu acha, cara, tu começou como analista, tu comentou. Então, de analista foi para a coordenadora operacional, certo? Isso. De coordenador operacional passou a coordenador comercial, ali ficou um tempo.
E depois de coordenador comercial, tu agora é gerente de operações, né? Então tu participa, na verdade, quando a gente fala operações, é tudo que de fato ou venda e entrega, né? Rastreio, coleta, entrega, enfim. As duas áreas mais importantes, eu posso falar, é o coração e o sangue, na verdade, né, da empresa. Então, é muito relevante, na verdade, as duas áreas, e eu entendo a tua responsabilidade, porque não basta só vender, não basta só também entregar uma carga, né? Tem todo o processo em meio a isso, que é muito importante a gente pensar muito, muita gente fala hoje em dia na empresa sobre Customer Success, né? Customer Experience, e tu está encabeçando esse projeto. Está buscando, na verdade, entregar para o cliente cada vez mais rápido, com valor mais assertivo, mais competitivo, na verdade, né? E hoje, aí vem a pergunta, né? Como que tu acredita que essa mudança, né? Tu pode vivenciar aqui na ConnexLog um crescimento, mas como que tu vê que isso como que o cliente é impactado com isso, né? Através dessa mudança que tu tem participado, de que maneira, qual é o benefício que o cliente lá na ponta tem em estar te vendo evoluindo, né? Qual que é a vantagem, na verdade, de ver essa evolução no Robson? Essa evolução, a gente pode se deter ela no crescimento de quê? Como eu participava muito de operações, né? Hoje, estando também na equipe comercial, eu consigo ligar esses dois setores mais próximos, entende? Tanto numa logística, quanto de repente o cliente está solicitando um transporte, onde a gente faz uma consultoria para o cliente, entende? Do que tu precisa. Às vezes ele acha que está precisando de um embarque extremamente urgente, numa transferência, eu preciso, e vou acabar pagando caro nisso. E não, dependendo do trecho, como eu tenho conhecimento, a nossa equipe tem esse conhecimento operacional, a gente consegue, de repente, estar dando uma melhor proposta para o cliente, na questão que ele também não se assuste. Entende? Ele não se assuste na questão. Faça sentido, posso falar assim, diferente do mercado, né? Muita gente fala sobre o quebra-cabeça, né? Que é juntar as peças corretas na hora certa, de acordo com a expectativa ali do cliente. Então, basicamente, eu vejo que a grande diferença da ConnexLog é que a gente tenta sempre montar o melhor quebra-cabeça, falando em preço e prazo, que é essas duas questões ali que o cliente precisa. Então, tu tendo essa bagagem operacional e tu sabe os atalhos. Então, quando o cliente bate na tua porta, daí me corrija se eu estiver errado, tu já sabe ofertar para ele exatamente o atalho que for, né, para ele conseguir atingir o objetivo dele mais rápido e com mais economia. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu posso até citar um exemplo. Eu tenho um cliente que é de Belém e ele precisava mandar um material para Manaus. Porém, nós estamos falando de um cilindro, né? E para isso, no transporte... Cilindro de gás? Cilindro de gás. E para esse transporte, ele precisa de shipper, FISP, precisa de uma embalagem homologada. Só que esse cliente ele teria um prazo totalmente inviável para fazer essa transferência. Né? No prazo que ele necessita, não seria compatível no envio normal. Então, o que acontece? Quando veio essa cotação, ao mesmo tempo que eu analisei ela, eu já estava montando a logística na minha cabeça. Digamos que seria o que a minha operação poderia fazer para a gente conseguir estar fazendo esse transporte. Então, esse é um dos diferenciais que a gente consegue colocar tendo a junção dos dois setores, né? Trabalhando junto. Que é um negócio diferente, né? Eu não vejo isso acontecer no mercado de transporte, né? Esses setores estarem unidos. É lógico, quando a gente fala de COO, a gente fala de CEO, tá tudo ligado, né? A responsabilidade é toda ela junto, né? A responsabilidade é a mesma, basicamente. É lógico, em cada setor é diferente. Mas ter de fato essa integração é um diferencial muito grande da ConnexLog. A gente está lidando com operações. A gente desmistifica, né, aquela história de comercial e operacional, enfim, toda a história que acontece nos bastidores em relação a esses dois setores, eu posso falar assim. Então a gente acaba com tudo isso e hoje a gente está unindo as forças, unindo aí as responsabilidades, compartilhando as metas, eu posso falar assim. E desde que tu entrou para o comercial, basicamente nosso faturamento quase que dobrou, então esse é um ponto.
Além do faturamento, a gente conseguiu crescer quase 10% em relação à satisfação. A gente estava, é lógico, batendo ali 90% e agora a gente tem quase 100% de SLA, né? 100% em relação aí à entrega no prazo ou antecipado, né? Lembrando, é claro que tem várias questões que a gente considera, inclusive, como nossa responsabilidade. A gente tem muitos clientes que fazem a retira no aeroporto, que a gente entrega a nossa base, a gente tem que aguardar o cliente ir lá buscar, por opção do cliente. Mas a gente entende que a entrega no prazo, mesmo que seja o cliente que tem que retirar no aeroporto, a gente assume para nós a responsabilidade de comunicação e cobrança, na verdade, né? Porque se o cliente me contrata para um transporte emergencial e ele não busca no aeroporto, será que eu fiz a logística correta e adequada para ele? Porque um dia a mais no nosso meio é quantos por cento de economia, sabe? Então vejo isso muito importante. E aí que vem a grande questão. Acho que com tecnologia, eficiência, tecnologia, rastreamento, eficiência e acompanhamento, é assim que a gente consegue entregar cada vez mais segurança para o cliente e optar pela ConnexLog e não pela concorrência. É mais ou menos por aí? Isso, hoje a gente trabalha muito em trazer uma nova experiência para o cliente, né? A gente está buscando que o cliente sinta que quando ele contrata a ConnexLog, ele tenha aquela tranquilidade de saber que a gente não está aqui só para transportar o material dele, entende? Ele está aqui para ter uma nova experiência, que é na comunicação, que é no recebimento do material, que é no transporte, o cuidado do material dele, independente do material que for, né? É muito importante para ele aquela mercadoria. Então a gente quer que ele sinta que a ConnexLog tem esse cuidado, como se fosse ele mesmo fazendo todo esse transporte. Compartilhando a dor, né? Compartilhando a dor, porque a gente sabe, quando a gente compra alguma coisa, a gente quer que chegue, né? A gente quer que chegue bem inteiro. E antes até, né? Antes. Então é isso que a ConnexLog vem proporcionando aos clientes, entende? É a agilidade na informação e no processo de transferência. Fechou. E vamos lá, Robson. Tu passou de analista a gerente nacional aqui na ConnexLog. E tu acha que isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque eu sou uma pessoa dedicada, né? Eu me dedico, mas eu também sou aquela pessoa que sente a dor do cliente. Eu acredito que a gente vive pela essência também da empresa, né? Pelos valores que a empresa tem. Então, todo o transporte que eu já participei, que eu já realizei, que eu já acompanhei cada cliente, eu sempre tenho dado 100%. Porque se esse transporte, por algum motivo ou outro, não der certo, eu fico chateado. Entende? Eu fico chateado. E realmente a gente tenta buscar o melhor para o nosso cliente. E isso faz com que eu consiga me conectar com ele, tá? Tanto com o cliente ali no momento da venda, quanto no momento do transporte. E com isso foi abrindo as portas para mim. Eu fui alcançando os objetivos. E tu sair da área operações, né, operacional, em relação ao rastreamento, coleta, entrega, torre de controle, né, para ir para uma área comercial, que é o outro lado, né? Antes tu estava recebendo uma demanda, agora tu estava, antes, né, do gerente de operações, tu estava gerando demanda. Qual é a diferença? Foi difícil, foi fácil? E quais foram os desafios? Quando eu era coordenador operacional, eu estava num setor confortável, né? Porque eu cresci, vim de motorista, sempre na operação, e passando ali em todas as etapas, né? Mas trabalhando sempre envolvido na operação ali das demandas, né? Algo que eu conheço muito bem. Quando veio esse desafio para assumir o comercial, não que eu não estaria preparado, mas é um desafio novo. Mas eu conheço o processo e sei o que o cliente quer, entende? Muitas vezes eu entendo, muitas vezes eu atendia, mesmo estando na operação, eu atendia diretamente o cliente para entender e saber o que ele estava precisando. Então acabou que no começo deu aquele suspense, mas foi fluindo. E como eu disse, é questão de dedicação, comprometimento, né? E o bom atendimento com o cliente, né? Eu te pergunto isso já com várias respostas na cabeça, na verdade, né? Porque a gente está junto nessa batalha. Isso. Mas qual foi uma dificuldade, até para, imagina assim, em que tu tá voltando, né? Fazendo uma retrospectiva da pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, né?
Na grande maioria são pessoas que ou compram transporte, vivem o transporte ou tem empresa de transporte, certo? Que está realmente no ecossistema ConnexLog ou quer estar no ecossistema ConnexLog fazendo coleta, fazendo entrega e tudo mais. Quando a gente fala em relação ao comercial, não é só vender, né? Eu sempre digo que o comercial de uma transportadora é muito mais uma venda técnica consultiva, posso falar assim. Técnico porque tu tem que ter uma bagagem, um conhecimento em relação ao transporte, não é fácil, não é só ler um script de venda e aplicar o conhecimento num atendimento, não é assim que funciona, tu tem que ter uma imersão, na verdade, em relação à logística, entender como é que monta esse quebra-cabeça. E quando a gente fala de consultivo, essa parte técnica, quando a gente fala em consultivo, a gente está falando muito mais em fazer as perguntas certas em relação a qual que é a tua urgência, né? O que tu precisa de fato? Me conta mais sobre essa carga. Isso é algo recorrente ou só é pontual, é uma cotação spot? Né? Entender de fato, é se colocar no lugar ali do cliente para fazer uma venda técnica consultiva. Para isso acontecer, não somente saber vender e saber o processo, tu entrou como coordenador operacional. Tu coordenou uma equipe comercial, na verdade, que já vinha ali, tinha gente com mais experiência que tu, na verdade, não só a venda, mas de vida logística, né? Então, quais foram os desafios no momento que tu passa de uma área muito mais rastreamento para geração de demanda, além de fato do desafio, além da imersão que teve que fazer, o que mais foi complexo para ti e hoje tu tem um domínio pleno? Hoje na operação, a nossa operação ela faz o que a necessidade para atender o cliente. Né? A gente mexe em logística, a gente briga com a companhia, briga com alguns parceiros, né? Que eu digo na questão do bom sentido, de que precisamos realmente fazer acontecer. Tá? E um dos desafios que eu encontrei foi na parte do comercial, né? No momento que o comercial entende o que o cliente precisa, ele monta essa logística, eu preciso fazer eles entender como que ela é realizada na parte operacional, entende? Como que ela é feita, o porquê que às vezes não dá certo. Porque tem muitas teorias que o pessoal, né, dizem que deveriam acontecer, mas na prática é diferente, entende? E falando de Brasil, a gente fala de Cefaz, a gente fala de particularidade, justamente. Cada região é uma região. Liberação de Cefaz, tempo de conexão, aeroporto de embarque, prioridade para embarque. Tipo de tarifa. Tipo de tarifa. E existe várias situações que existe o que seria o certo, mas e o que acontece. Então, o que eu venho realizando, né? Juntando essas duas equipes, entende? Para que o operacional entenda o comercial, né? E que o comercial entenda o operacional. E assim a gente consiga entregar o melhor para o cliente. Perfeito. E toda a relação de métricas, como é que tem sido para ti? Métrica, indicador, gráfico, na verdade, em relação às metas. Indicador é uma palavra muito complexa, na verdade, porque cada setor, cada área, cada segmento trabalha de uma maneira diferente. Mas quando a gente fala de comercial e operacional, operacional, lógico, de logística, a gente está falando de OTD, de SLA, né, de OTIF, enfim, de vários indicadores comuns, normais, realmente, da vida de uma transportadora, mas quando a gente fala de comercial, a gente está falando de indicadores que são mais comuns, eu posso falar assim, né? A gente está falando de ROI, a gente está falando de ticket médio, a gente está falando aí de conversão, de margem, que são indicadores comerciais, independente do produto. Essa virada de chave em relação a deixar de trabalhar com um e passar para outro, foi tranquilo? Os indicadores, na parte operacional, então eu tenho os indicadores, como tu disse, né? O TIF, entre outros indicadores que eu tenho que fazer acontecer para que esses indicadores sigam no objetivo deles, né, que a gente alcance o resultado. Na parte comercial, quando eu recebi essas planilhas, esses relatórios, essas metas, eu tive que estudar, né? Eu li alguns livros, assisti alguns vídeos, então a gente tive que ir atrás mesmo, né? Para fazer da melhor forma possível ali e alcançar o objetivo, né? A ConnexLog sabe muito bem onde que ela quer chegar, né?
Então, com essas metas a serem realizadas, né, a gente vem se reinventando, tanto no, como eu disse, no atendimento, no diferencial do cliente, mostrar para o cliente, a gente analisa o funil de vendas, a gente analisa o marketing que faz nossos posts, né, para a gente alcançar o cliente, aquele que busca realmente um diferencial no transporte, porque hoje existe dois tipos de pessoas, né? Aqueles que tu fala sobre transporte, que ele vai te dizer que tudo é horrível, que é um problema, que só dá dor de cabeça, e aquele que conhece a ConnexLog, né? Então, existem essas duas diferenças, né? Que tem uma tranquilidade maior. Então, eu digo isso porque realmente é isso que vem trazendo os nossos resultados, né? Como disse no começo, a gente está tendo um crescimento, a gente dobrou o faturamento, então isso realmente vai dar dedicação e dar forma de crescimento, mas isso foi com muito estudo, muitos projetos, muita análise dos números, né? E que a gente cada vez mais está buscando. Excelente, eu vejo que uma questão bem importante também nessa nossa conversa é esse podcast, na verdade, o Descomplicando a Logística com a ConnexLog, já é um sinal de tentar ir contra a curva, né? Que a gente sempre fala em relação ao mercado, muitas vezes prendia a informação, segurava o conhecimento, e a gente está tentando fazer o contrário, é ensinar, né? É tentar buscar o máximo possível de conscientização no mercado para que todo mundo entenda o que é o correto, o que não é complexo, desde que tu tenha um parceiro adequado, um parceiro honesto, um parceiro que de fato tenha prioridade, né? Propriedade no conhecimento, tu vai estar fazendo uma compra assertiva. Vejo que outra ação que a gente está fazendo é voltar, na verdade, ao analógico. A gente não é o analógico 100%, né? É uma expressão, mas eu quero dizer em relação aonde muito do mercado hoje se fala em relação à inteligência artificial, no atendimento a gente tenta fazer o contrário, né? A gente tenta, através da IA, através da junção de IA e o nosso sistema próprio, buscar uma otimização de recurso, né, uma automação em relação a processos que antes eram manuais em relação a esse quebra-cabeça, né? A gente hoje busca uma humanização muito mais ali de um atendimento. É o rastreio ser passado por uma pessoa, o atendimento ser uma pessoa do outro lado do telefone. Independente no chatbot, por exemplo, é não ter um chatbot, né? É tu chamar de fato ali, mostrar a tua dor e ser uma pessoa buscando te atender para fechar esse quebra-cabeça da melhor maneira possível. Porque o mercado está carente disso, né? Quando a gente está muitas vezes falando a respeito, vamos ou não por esse lado, a gente sempre esbarra, na verdade, na questão, bom, se eu tenho o comprador de logística da Coca-Cola, por exemplo, bate na minha porta que está faltando rótulo na fábrica dele, ele vai conseguir falar com o robô, né, para solucionar ali o caso dele? E na verdade não, né? Tem que existir um especialista, um consultor, uma pessoa realmente que entenda de transporte do outro lado da linha para poder interpretar aquela dor, entender aquela necessidade e, lógico, propor a ele uma solução personalizada e simples, né, e não complexa, desmistificada, posso falar assim, né? Vejo que esse aí também tem sido uma política ConnexLog de ser em relação a comercial, em relação a operações, posso dizer assim, que tem nos feito voar voos mais altos, né, alcançar novos patamares. Então, Robson, vamos lá. A gente falou a respeito de quando tu era analista e virou coordenador, de coordenador a coordenador operacional e depois gerente, né? Se hoje tu gerencia uma equipe grande, né? Uma equipe, é lógico que tem os demais líderes, né? Tu é gerente, tem os coordenadores e líderes. Tá complexo, tá fácil de achar gente comprometida no mercado? Gente do mercado que eu falo independente hoje. A gente está aqui em Caxias do Sul, mas a gente tem filial em Fortaleza e em São Paulo. Tá fácil ou difícil de tu encontrar gente que esteja disposta, e não tenha conhecimento, que esteja disposta a trabalhar e ser ConnexLog? Não. Hoje é um dos nossos maiores desafios, né? A gente vem crescendo muito rápido e com isso a gente precisa de pessoas. É como tu estava dizendo, existe a inteligência artificial, mas ela não vai substituir um atendimento do ser humano, né? Ela não tem como substituir isso. E então a gente precisa muito de pessoas, né, para realizar esses trabalhos. E hoje a gente tem diversas vagas abertas,
mas a gente está num setor de seleção que a gente não busca a experiência, a gente busca o comprometimento da pessoa, o interesse, a vontade de crescer, né? Aqui todos da ConnexLog, até foi muito legal ter dito ali, que hoje eu estou na gerência, né, e todos os cargos que eu passei foram preenchidos por alguém, né? E esses cargos que foram preenchidos por alguém foram pessoas que se desenvolveram dentro da ConnexLog. Então isso é muito bacana, a ConnexLog, ela vem desenvolvendo na logística e desenvolvendo as pessoas, entende? A gente trabalha muito nisso. Então a gente busca pessoas que queiram crescer, que queiram se desenvolver, que queiram se desafiar, né? E é onde a gente está num grande desafio hoje no mercado, que é encontrar essas pessoas. As pessoas certas no lugar certo. O que tem sido hoje o fator decisivo pelo qual as empresas têm contratado a ConnexLog e não a concorrência, não os demais players aí de mercado, né? As empresas têm optado pela ConnexLog devidamente, como eu disse, né? Pelo comprometimento. Nós aqui da ConnexLog, a gente joga aberto com o cliente, entende? Na situação, no desenvolvimento do decorrer da sua carga, nas informações e no atendimento. Estamos aqui disponível 24 horas, né? Para que atender o cliente na sua necessidade, no que for possível, entende? A ConnexLog sempre está aqui para descomplicar. É como a gente sempre diz, até mesmo para o cliente, dependendo da situação, né, que se for para atrapalhar, a gente não vai, né, a gente vai ser o primeiro... Nem cota, né? A gente nem cota, a gente está aqui realmente para resolver o problema dele. Então, o nosso diferencial mesmo seria esse. Excelente, perfeito. Isso tudo tem feito, de fato, o cliente contratar a ConnexLog e não outro, na verdade, né? Imagina tu contratou uma carga emergencial, tua carga ficou presa no Cefaz, tá em aeroporto e, na verdade, ao invés de tu ficar perguntando e ligando para todo mundo, buscando onde é que está minha carga, tu ser, de fato, surpreendido, recebendo ligações da ConnexLog, te comentando, bom, a carga está no Cefaz, a previsão de entrega e de saída e liberação da carga está o horário, mediante liberação da carga, a gente vai buscar o teu material de uma forma dedicada e entregar expressamente lá ao ponto destino. Isso é o que faz, de fato, a diferença. Eu acho que essa que é a chave que muda, na verdade, entre ConnexLog e demais, né? Essa honestidade, essa transparência, e a gente está aqui para isso, né? Para resolver o problema logístico do cliente. Mas, perfeito, meu amigo, acho que o nosso maior propósito do episódio de hoje era tentar passar para as pessoas, né, que estão nos assistindo aí, uma ideia de como é essa vida, né, de como que é trabalhar um pouco mais em relação ao ConnexLog, de uma forma mais ampla, é lógico, né, mas em que existe tem como, né, existe forma disso, não é um mito, não é um negócio mágico, que nem tu falou, que a gente faz umas logística maluca, né, mas não é, basicamente o que eu entendi, daí tu me corrige. Basicamente comprometimento, a dedicação, é clichê a frase vestir a camisa da empresa, mas quando a gente fala vestir a camisa da empresa, se tu está num CNPJ, dentro de um CNPJ, haja como, né? Haja de fato dentro daquele CNPJ, né? Busque conhecimento, não trabalhe pelos outros, posso falar assim, não precisa tu trabalhar para a ConnexLog, trabalhe em prol do Robson, através da ConnexLog, né? Busca um crescimento o máximo possível, estuda o máximo possível, leia quantos livros precisar ser lidos para tu almejar novos voos, né? Para tu realmente conseguir crescer, para te evoluir, para te buscar ser promovido, crescer profissionalmente, aumentar de salário, condição de vida, independente do que seja. A logística, ela é o meio, ela pode ser feita através disso, né? Então, foi isso que eu entendi, é mais ou menos por aí? Isso, é o que eu digo, faça valer o tempo, entende? Teu tempo dentro da empresa. Independente o que a pessoa faça, o que tu faz, faça valer teu tempo, entende? Aproveite mais o tempo para teu próprio desenvolvimento, porque se a pessoa se desenvolve, ela está ajudando o seu trabalho, ela tá crescendo com a empresa, entende? Então aproveite seu tempo que os resultados vêm. Excelente, show de bola. E a mensagem para o pessoal que está te vendo aqui agora, está te assistindo. O teu colaborador que está fazendo parte da tua equipe agora, acabou de entrar, qual é o maior conselho para ele? Eu posso dizer assim, deixar a mensagem que o trabalho, o esforço, a dedicação, ela não tem outro resultado a não ser a recompensa depois, a valorização. Eu não consigo ver outra forma de recompensa da dedicação a não ser o sucesso. Entende?
Eu acho que seria isso mesmo. Excelente. Então, Robson, encaminhando já para o final, quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui. Manda esse episódio para quem vive estressado com logística. O Robson falou muito bem, na verdade, né? Que existem dois tipos de pessoas, gostei demais da tua frase, de quem reclama de logística, quem vive atrasos, na verdade, e quem conhece a ConnexLog, né? Então a gente está presente em todas as redes sociais, né? Quero te pedir a tua ajuda, @ConnexLog, independente da ferramenta, pode ser todas elas. A gente está lá. É muito importante a tua participação, né? Curte, comenta, compartilha, sugere, critica, né? Comenta ali realmente, olha, Robson, e tal situação, como é que tu resolveria? De que maneira eu consigo, de fato, ser surpreendido pela Connex? Vamos testar para ver se isso é real, né? A gente está aqui para te ajudar. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.